Bom, agora a gente vai comparar os dois gráficos, o gráfico da função exponencial e o gráfico da função logarítmica no mesmo plano, tá? No plano cartesiano, vamos comparar eles dois no mesmo gráfico, tá? Então, vamos ler aqui, ó. Já vimos que os gráficos de duas funções inversas, né? A gente tem a função exponencial e a função logarítmica, que são funções inversas, tá? São simétricas, né? Ó, são simétricas em relação à bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante no plano cartesiano. Com a função exponencial e a função logarítmica, como a função exponencial e a função logarítmica são inversas, os gráficos que as representam são simétricos em relação à bissetriz. Vamos ver aqui no exemplo, ó. A gente vai ter no mesmo plano o log de x na base 2 e a sua inversa, né, que é 2 elevado a x. Então tá aqui o plano cartesiano, ó. Para quem não sabe, a bissetriz é uma reta que passa bem no meio do gráfico, que passa entre o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Para quem não sabe também, no sistema de ordenada, né, aqui no plano cartesiano, o primeiro quadrante, segundo e terceiro é sempre contado no sentido anti-horário. Então esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo, esse é o terceiro e este é o quarto quadrante, tá? E aí, se você observar, ó, esta função aqui é a função exponencial, né? Ó, ela tem a cara da função exponencial. E é a própria 2 elevado a x, a inversa da log de x na base 2, ó. E a função log de x na base 2 é essa daqui. E você pode observar bem que elas são realmente simétricas, né? Ó, esse ponto está aqui, é simétrico com o que está aqui. Que o que está aqui é simétrico com o que está aqui. Que o que está aqui é simétrico com o daqui, com o daqui, com o daqui, por aí vai. O que está aqui embaixo, ó, vem para cá. É como se fosse um espelho. E a gente lembra que essas funções são infinitas, né? Ó, ela é infinita para baixo, lá é infinita para lá, para o lado esquerdo. Essa daqui também é infinita por direito. E a exponencial é infinita para cima, tá? Lembrando que a gente nunca encosta no eixo, tá? A gente nunca encosta. Ó, a função aqui é a logaritmo, né? A função log de x na base 2, ela desce aqui, ó, e ela não encosta no eixo y, tá? Não encosta. E a função exponencial também não encosta no eixo x. É o inverso, né? É como se fosse o oposto mesmo, né? Não é nem inverso, é o oposto. É como se fosse um espelho mesmo em relação à bissetriz, que é essa linha pontilhada que eu passei aqui. Tá? Ó, até escrevi aqui bissetriz, tá? Então, para todo mundo conseguir olhar bem aí, ó, e entender o gráfico da função exponencial e da função logarítmica no mesmo plano. E aí a gente vale lembrar, ó, que nesse caso desse exemplo aí, as funções f e a inversa, né, f elevado a menos 1, são crescentes, porque as suas bases, né, ó, é maior do que 1. A base do logaritmo aqui é 2, maior do que 1, crescente. A base aqui da função exponencial também é 2, né, maior do que 1, crescente também, tá? Agora, aqui, ó, esse outro gráfico aqui. Agora veja os gráficos das funções inversas. G de x, e agora é o log de x na base meio, e o g, a inversa, né, de x também, 1 sobre 2 elevado a x. Aí, ó, quando a gente compara o gráfico, a gente vê que não fica tão proporcional assim. E, inclusive, eu até esqueci de passar a bissetriz aqui, ó. A bissetriz, ela tá passando aqui. Ó lá. Bissetriz passa aqui. Passa pra cá também. Tá, ó. Tinha esquecido de fazer a bissetriz aí. Nesse gráfico você já dá pra gente ver que não fica tão bem um espelho, né? E a gente consegue ver, ó, essa função aqui é a função logarítmica. Já dá pra gente ver bem que ela é a decrescente. Aquela lá é a função exponencial, também decrescente, né? Ó, ela sai de lá de cima e decresce. A logarítmica vem daqui e decresce, tá?
Por que isso acontece? Porque nesse caso as funções f e a função g e a sua inversa são decrescentes porque a base delas, que é o a, está entre 0 e 1, né? Ó, a base desse logaritmo aqui é meio. Meio é 0,5, está entre 0 e 1. A base aqui ó, da exponencial também é meio. Meio é 0,5, está entre 0 e 1. Tá certo? Então, olhando bem aí, ó, gráfico da função exponencial e da função logarítmica juntas, tá? No mesmo plano. E são decrescentes as duas. E aqui, a mesma coisa, né? O gráfico da função logarítmica e da função exponencial, porém crescentes. É isso aí, brasileiros. Vamos estudar.